Olá, amigos do canal. Para concluir a nossa passagem pela Cidade Maravilhosa, estamos hoje documentando a travessia da Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói, que atravessa a Baía da Guanabara e conecta os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Seu nome é em homenagem a Arthur da Costa e Silva, o presidente que deu a ordem para a construção da estrutura. Quer conhecê-la com mais detalhes? Vem comigo! A estrutura da ponte Rio-Niterói liga a Ponta do Caju, no Rio de Janeiro, até a Avenida do Contorno, em Niterói. Antes da existência da ponte, era necessário percorrer cerca de 120 quilômetros em estradas ou optar pelo uso de balsas. A escolha do traçado foi em relação ao menor impacto no tráfego marítimo, o custo total menor que as outras opções e possibilitar uma ligação com os subúrbios cariocas. O seu projeto foi idealizado por Mário Andreasa, então ministro dos Transportes. A obra demorou pouco menos de 6 anos para ser concluída e foi entregue no dia 4 de março de 1974, sendo considerada na época a segunda maior ponte do mundo. Atualmente, ela é a maior do hemisfério sul em concreto protendido e a maior da América Latina. A estrutura recebe mais de 150 mil veículos por dia, num total de 400 mil pessoas, segundo informações da concessionária Ecoponte, em dias de fluxo normal. A ponte começou a ser projetada no ano de 1875, visando a ligação entre os dois centros urbanos vizinhos, separados pela Baía da Guanabara, ou por uma viagem terrestre de 120 quilômetros que passava pelo município de Magé. À época, havia sido concebida a construção de uma ponte e posteriormente de um túnel. Entretanto, somente no século XX, em 1963, foi criado um grupo de trabalho para estudar um projeto para a construção de uma via rodoviária. Em 29 de dezembro de 1965, uma comissão executiva foi formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando o Rio a Niterói. O presidente Costa e Silva assinou o decreto em 23 de agosto de 1968, autorizando o projeto de construção da ponte. A apresentação oficial do projeto aconteceu logo em seguida, no dia 14 de novembro de 1968, na Escola de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis.
A obra teve início simbolicamente no dia 9 de novembro de 1968, em ato que contou com a presença da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e de seu marido, o príncipe Philip. O canteiro principal da ponte Rio-Niterói, de propriedade do consórcio construtor Guanabara, se localizava na Ilha do Fundão. Havia também canteiros secundários em Niterói. A estrutura foi toda fabricada na Inglaterra em módulos que chegaram ao Brasil por transporte marítimo. A fabricação final da ponte de aço com os elementos pré-moldados da Inglaterra foi feita na Ilha do Caju, na Baía da Guanabara. A montagem das vigas de aço também foi feita pelas mesmas firmas fabricantes da estrutura. Em 1971, o contrato de licitação foi rescindido devido a um atraso considerável nas obras e a construção passou a ser feita por um novo consórcio das construtoras brasileiras Camargo Corrêa Mendes Júnior e Construtora Rabelo, designado como Consórcio Construtor Guanabara, sendo concluído com êxito 3 anos após. A ponte foi inaugurada no dia 4 de março de 1974, com uma extensão total de 13.290 metros, dos quais 8.830 metros são sobre a água. Possui 72 metros de altura em seu ponto mais elevado, e o seu vão central dispõe de 300 metros de largura. Atualmente, é considerada a maior ponte em concreto protendido de todo o hemisfério sul e a 11ª maior ponte do mundo. Na época da sua construção, a travessia era gratuita, não existindo a cobrança de pedágio, implementado anos após. Em 1995, foi feita uma concorrência pública para a concessão da administração da ponte para a iniciativa privada, que foi vencido pelo consórcio Ponte S.A., empresa do grupo CCR. Um engenheiro afirmou, após a conclusão,
que, durante a construção, morreram 40 funcionários nos 5 anos de obra, onde trabalharam um total de 10.000 operários, e que em um único acidente morreram 10 pessoas. No ano de 2009, foi realizado o reajuste das faixas de rolamento, estreitando-as, quando então a ponte passou a ter 4 faixas de rolamento em cada sentido. Porém, tal obra foi considerada apenas um paliativo, visto que a capacidade de tráfego da ponte encontra-se hoje à beira do esgotamento, havendo congestionamentos em grande parte do dia. Em 18 de março de 2015, ela foi leiloada mais uma vez com a Eco Rodovias, ganhando a concessão por mais 30 anos. Em 14 de novembro de 2022, o navio graneleiro São Luís, ancorado na Baía da Guanabara desde 2016 e que estava à deriva, colidiu com a ponte, levando ao fechamento da via nos 2 sentidos, até que a sua integridade fosse avaliada. O Rio de Janeiro registrou congestionamento superior a 19 km na primeira hora do fechamento. A via sentido Niterói foi liberada apenas 3 horas após o acidente, de acordo com a concessionária, e a PRF, com a movimentação no sentido Rio, ficou restrita a apenas 2 pistas até o dia seguinte para reparos no guarda-corpo, porém uma vistoria mais apurada nos pilares mostrou que não houve avarias na estrutura. O trânsito na ponte tem um acréscimo considerável em vésperas e finais de feriados prolongados, uma vez que ela é o caminho para ir da cidade do Rio de Janeiro para as rodovias que dão acesso às praias da região dos Lagos, região turística do estado do Rio de Janeiro. A ponte ainda faz parte da BR-101. O poder público já começa a procurar alternativas, como a construção do arco metropolitano, que tem como um dos objetivos desviar o trânsito da ponte Rio-Niterói. O Estado analisa ainda outras opções viárias de ligação entre o Rio e Niterói. Uma opção metroviária é a continuação da linha 2 do metrô Rio, que atravessaria a Baía da Guanabara até Niterói, fazendo uma ligação com a Cruz Vermelha no Rio, passando pelo Largo da Carioca, Praça 15 e Baía da Guanabara por debaixo de água até Niterói, próximo à Estação das Barcas no centro. Embora as autoridades apontem que a ligação prioritária é a metroviária, com a linha 3 do metrô, que é uma ligação de massa, não descartam a hipótese de uma ligação rodoviária, que poderia ser feita em conjunto. Defende-se uma ligação submarina mista, envolvendo metrô e carros, como uma alternativa viável para a solução do problema, com a construção de uma nova ligação através de um túnel entre as 2 cidades, a partir do monumento de Estácio de Sá, no Parque do Flamengo, até a praia de Gragoatá, em Niterói.